Bom dia a todos. No Evangelho de hoje, dia 7/7. O 7 tem um número muito importante no universo. Eu sugiro vocês que pesquisem depois a respeito, a parte espiritual do 7. Mas vamos lá. Hoje também é dia de São Vilibaldo e São Panterno. Ambos passaram na terra e fizeram boas obras. Agradecemos que Deus possa estar dentro convosco e que vocês possam nos ajudar em nossa jornada nos caminhos retos do bem. Ouçamos o que diz o Evangelho de hoje no livro de São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, dizem: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Nós podemos tirar duas grandes lições de pessoas que fazem o bem se comparado aos dias de hoje. Na primeira, era que apesar de Jesus fazer os milagres e ajudar a população, a se libertar do pecado, a se curar das suas enfermidades, a seguir o caminho de ética, de justiça, de boa vontade, sem raiva nem ódio, dos ensinamentos dos caminhos de Deus, que Ele mesmo era a palavra viva na terra, mesmo assim ainda tinha quem dissesse que era pelo chefe dos demônios que ele expulsava os demônios, ou seja, mesmo com as práticas boas, com os bons ensinamentos, aqueles que viviam na perversidade, que estavam com o coração cheio de perversidade, a todos os outros também achavam que a perversidade era a mesma, e ainda acusava Jesus de ser dirigido pelo chefe dos demônios. Mas que chefe de demônio é esse que prega o amor, que prega a união, que prega a solidariedade, que ajuda o próximo, que perdoa os pecados e cura as enfermidades, dizendo: vai e não peques mais, que nos dá um exemplo para seguirmos os caminhos retos e vencermos na nossa vida, sem fazer mal a ninguém injustamente, mas guardando muito amor no coração, jamais raiva, jamais ódio, que perdoou e que foi até a cruz por nós, para mostrar que devemos sim carregar também nossa cruz na nossa vida, que aqui é uma terra de expiação e provações, e essas provações são os pecados que nós temos que enfrentar todos os dias e não cair na tentação de cada um deles. Então Jesus, ele foi acusado de ser, inclusive, o chefe dos demônios, porque existia uma parte da sociedade da época que não aceitava seus ensinamentos. E aí é importante nós entrarmos no outro ensinamento, que é analisar o que cada um faz. Se a pessoa faz o bem, defende a honestidade, pratica a honestidade, defende os que precisa. E aí segue o que o Senhor disse. Pede ao Senhor mais trabalhadores, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E se esses trabalhadores que tem na terra fazem sua parte, vocês não devem, de forma nenhuma, deixar se enganar por aqueles que são os corruptores. Esses corruptores, eles talvez não consigam nem se enxergar, de tanto que estão influenciados pelo mal. E dessa forma eles precisam e carecem de oração, das nossas orações. Então que Deus possa nos abençoar e nos dar condições para poder ajudarmos a todos. E agora eu gostaria de entrar numa reflexão ainda mais profunda e chamativa, direcionada à família. Com licença.
numa época, e nós podemos ver isso na leitura do livro de Isaías, diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente no capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo-vos os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de pecado. Assim diz o profeta Isaías nesse versículo. Pecado, sangue, é o que está dizendo no finalzinho. Com licença. Dessa forma, o que é que ele diz? O que é que Deus diz a ele? Que mesmo os sacrifícios da humanidade, mesmo as orações, Deus não vai ouvir, porque Isaías no resto do capítulo estava falando da cidade de Sodoma e de Gomorra, que estava vestida no pecado. E mesmo aqueles sacrifíciozinhos que muitos faziam, muitos sacrifícios até, né? Deus não estava mais considerando, e numa passagem mais na frente ele fala, porque antes de ouvir as orações e de ver os sacrifícios, Deus, ele sentia primeiro a carga de pecado que toda aquela população estava envolvida, né? De adultério, de corrupção, sabe? De violência. E aí as orações não estavam mais sendo ouvidas por Deus. É bem parecido com a nossa realidade atual, minha gente. Estamos aí passando por pandemia, por trás de pandemia. A população acha que dando dinheiro, ou participando, eu participo dessa igreja, eu participo da outra igreja, eu participo da outra igreja. Não é só participar. A igreja, você é um templo de Deus. Portanto, dessa forma, haja com os princípios e fundamentos corretos, independente de qual igreja você participa, ou se você também não participa de nenhuma igreja. Não tem problema nenhum, sabe? Devemos aceitar que Deus quer que a gente faça a nossa reforma íntima. Nós precisamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que não nos serve para vivermos uma vida ética, para fazer o bem, para que nossas ações não pratiquem injustiça nem mal contra ninguém de forma errada, para que nós não, de forma nenhuma, guardemos raiva nem ódios. Os anticristos tão falados no Apocalipse, na minha percepção, eles já estão na terra. Cada um de nós vamos observando todos e aí vamos nos conhecendo. É um tema bem delicado que cabe a cada um buscar olhar para dentro de si, se reformar e fazer a sua parte. Porque mesmo pode ter milhões de anticristos, se você faz a sua parte, se você tem sua conversa com Deus, se você age com o coração aberto, fazendo bem, se suas ações não promovem injustiças, mas por mais duras que elas sejam, como por exemplo, combater a corrupção, por mais duras que elas sejam, porque pessoas vão presas, pessoas, vão ser, vamos dizer, que responder por ações erradas que fizeram, no caso de quem faz isso, na área de direito, na área legislativa, que combate o dever é combater a corrupção, porque a corrupção destrói milhares de vidas. Então, isso aí, você está defendendo os que precisam. O Evangelho de Deus já diz, devemos defender aqueles menos favorecidos, né? E aí, meus amigos, minhas amigas, vamos tomar responsabilidade das nossas vidas, porque senão nem as nossas orações, nem nas nossas ações, se não forem de coração e verdadeiros, Deus não vai ouvir. Porque antes de ele ouvir, está aqui escrito nas Escrituras, ele vai lembrar de todos os pecados que já foram cometidos por nós. E o que fazer? O primeiro passo
é fazermos uma reforma íntima. Vamos pegar um celular, por exemplo, um telefone. Quase as pessoas que ouvem só por ouvir, pode ter certeza, 90% do que elas ouvem e vê não serve para nada na vida delas. Estão apenas colocando lixo na sua cabeça. Então, devemos utilizar as tecnologias, as facilidades que Deus nos concedeu para fazermos o bem, para crescermos em entendimento, para não vivermos julgando nem vendo defeitos de ninguém, mas pelo contrário, para vivermos em constante sentimento de gratidão, de amor e de construção positiva do bem, desejando o bem até mesmo se uma pessoa vem lhe pegar, lhe atirar uma pedra, lhe dar um tapa. Jesus já disse, não levar um tapa com um lado, dá outra face. Não briga, não xinga. Mesmo você estando certo, não caia na onda de baixar sua frequência, de baixar-se ao mal, de discutir, porque senão você vai estar indo pecado para você e o mal, as energias negativas, elas se fartam em nossos pecados. Por isso que Sodoma e Gomorra foi destruída. E chegou um tempo que os sacrifícios que lá faziam, o Senhor nem ouvia mais, porque as energias, a carga negativa das energias estava tão densa, estava tão pesada, de corrupção, de violência, sabe, de sexualidade desrespeitada. É necessário que os pais e que as mães e que os filhos, todos nós, observamos bem o que é que nós estamos fazendo. O nosso planeta parece que quanto mais adquire capacidade, com menos responsabilidade fica. E aí eu vou falar mais pelo Brasil, né? Pelo meu município. Nós temos que, quanto mais crescer, ganhar oportunidades, nós devemos fazermos mais ações positivas, que melhorem as vidas dos demais. Para que tanta ganância de querermos crescer sós, se quando a gente morre não leva nada? Só vamos levar as boas ações. E aí é necessário que aqueles que tomem consciência façam sua reforma íntima e façamos o que Jesus pediu. Vamos rezar a Deus, porque a messe é grande e os operários vão ser suficientes, se Deus quiser. Peçamos a Deus que envie as vossas santas forças do bem para nos fazer o bem toda essa jornada que nós seguimos. Para que assim nós possamos vencer os pecados, possamos vencer inclusive a morte quando você vence o pecado, porque você faz a sua reforma íntima, você vai conhecer a palavra de Deus, vai conhecer os seus caminhos de expiação. E quando vêm as provações, os pecados que se apresentam no dia a dia, os caminhos que se apresentam também na vida no dia a dia, você vai sempre escolher o melhor caminho, que é aquele que não vai prejudicar seu próximo injustamente, que é aquele que não vai causar raiva nem ódio em ninguém, e é aquele que, por mais que você não ganhe a quantidade de dinheiro e de poder, mas você vai se sentir feliz e bem em seguir aquele caminho, porque às vezes para a sua trajetória na vida você não precisa ser rico, você às vezes pode desejar riqueza por questão da sua mente, do seu descontrole, sabe, de entendimento do que realmente o que lhe faz feliz. É claro que há pessoas que vão ser muito ricas, ou que precisam ser muito ricas, ou que são muito ricas para passar por suas provações. É muito difícil, inclusive para essas, porque elas já se acham donas do mundo. Como donas do mundo, se nós só vivemos 80 ou 100 anos e ninguém detém a morte? E na verdade não é para nós termos medo da morte, a morte está tem medo dela quem vive no pecado. A morte na verdade é para a passagem para a vida eterna. Nós devemos vencer o pecado para não termos doenças físicas, vencer as doenças físicas, para passar para a nossa vida eterna de forma segura. Portanto, minha gente, os anticristos sim, já estão agindo no mundo há um certo tempo. Os sinais já estão aí também. E o que podemos fazer é cada um a sua parte. Faça a sua reforma íntima, encha-se de bons princípios, deseje o bem até para os anticristos, porque esses também podem se converterem e se voltarem para Deus. Que possamos fazer o bem, rezar para o nosso anjo da guarda, para nós pedirmos sempre proteção. E é nosso Deus Pai Todo-Poderoso que envie vossas santas forças do bem para nos ajudar na nossa jornada.
Um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Sigamos em paz.